Oi, meu nome é Júlia e hoje eu selecionei várias frases que falam sobre livros, leitores, literatura, sobre a importância dos livros, sobre o amor que a gente tem por eles, e eu quero compartilhar essas frases aqui com vocês, pra vocês poderem surtar um pouco comigo, porque eu tava me divertindo muito olhando pra elas. Na verdade, eu tava no Pinterest, bem plena, né, pesquisando minhas coisas lá que eu gosto de ver no Pinterest, e daí apareceu uma frase do C.S. Lewis. Nós lemos para saber que não estamos sós. Uma frase bem clichê, bem genérica, tava numa camiseta, enfim. Mas aí eu me empolguei pra pesquisar essas frases sobre livros e comecei a pesquisar um monte e colecionar elas, então agora eu vou aqui compartilhar elas com vocês, comentar sobre por que eu gosto tanto delas, por que eu acho que elas são tão impactantes e explicar por que elas me definem como leitora, e espero que elas façam sentido pra ti também. Se tiver outras frases que te definem como leitor ou que tu gosta muito, que explicam o motivo de tu gostar de livros, algo nesse sentido, também pode colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou começar com uma que é uma das minhas favoritas da vida, é do George R. R. Martin, que tá em Dança dos Dragões? Dança com Dragões? É o 5º livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma das mais populares, mas, enfim, caso tu nunca tenha ouvido falar, ela diz o seguinte: um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. E eu amo muito essa frase, porque pra mim é exatamente isso. Quando a gente lê, a gente meio que se coloca no lugar de outra pessoa. A gente consegue ver o mundo pela perspectiva dessa pessoa, entender o ponto de vista dela, o que ela pensa da vida, como que ela cresceu e se tornou o que ela é hoje em dia. E se a gente não faz isso, a gente meio que só tem a nossa própria perspectiva do mundo. Então livros são muito bons pra isso. Claro que não é a mesma coisa, e claro que isso também poderia acontecer através de outras formas de arte, ou de uma forma mais simples, só conversando com outras pessoas, mas daí se tu é uma pessoa introvertida que nem eu, uma pessoa meio esquisitinha assim, socialmente, talvez os livros sejam muito mais fáceis de conseguir isso. A próxima frase agora também é de um dos meus autores favoritos, que é o Frederick Backman, e essa é do livro Gente Ansiosa. É tão estranho como podemos conhecer perfeitamente uma pessoa pelo que ela lê. Tem muito o que falar sobre essa frase, muito, porque eu sou o tipo de pessoa que quando alguém me pergunta, tipo assim, qual que é o teu livro favorito? Eu travo. Porque, primeiro que eu tenho vários favoritos, então eu já fico meio assim indecisa, mas também porque os livros me definem, eles definem quem eu sou como pessoa. E daí, dependendo da resposta que eu vou dar, as pessoas vão me interpretar de uma forma diferente, vão ter uma opinião diferente de mim, justamente porque a gente pode conhecer as pessoas pelo que elas leem. Então, se eu falo, por exemplo, que o meu livro favorito é tipo um livro assim de fantasia, eu vou estar mostrando o meu lado mais avoado e criativo. Se eu falo que meu livro favorito é um livro clássico, por exemplo, talvez eu queira passar uma imagem mais intelectual, talvez até um pouco metida. Se eu falo que é um livro super famoso, aí eu sou meio Maria vai com as outras. Se eu disser que é um livro mais desconhecido, daí eu sou entojada. Não sei, sabe? Qualquer coisa que eu disser vai trazer uma certa resposta nas outras pessoas, porque a gente julga os outros pelo que eles mostram pra gente, né? Pela personalidade que eles apresentam, pelas coisas que eles gostam, pelo jeito que eles se vestem, por tudo. E eu não digo assim, a gente julga os outros de uma forma negativa, mas é tipo, a interpretação que a gente tem de uma pessoa, o que a gente acha dela é a partir do que a gente sabe dela. E sim, os livros são uma forma muito boa de conhecer as pessoas, de tu saber o que interessa aquela pessoa. Por isso que eu acho muito legal fazer essa pergunta, né, de tipo, quais são os teus livros favoritos? Ou quais são os livros que mostram qual que é a tua personalidade, que moldaram a tua personalidade? Que talvez tu leu esse livro lá 10 mil anos atrás, lá quando era criancinha, mas ele, até hoje, tu traz um pedacinho dele junto contigo e ele é uma parte de ti, uma parte de quem tu é. Um pedacinho de quem tu é hoje foi inspirado naquele livro que tu leu lá atrás, porque é isso, os livros definem quem a gente é. E até pra complementar essa ideia do Frederick Backman, a próxima frase é uma que eu não concordo 100%, mas eu acho interessante trazer ela pra discutir sobre essa questão de que os livros moldam quem a gente é. Ela é uma frase do livro Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Se você só lê o mesmo que todo mundo lê, acaba pensando o mesmo que todo mundo pensa. E eu entendo a mensagem que o autor quer passar com essa ideia de que tu não pode ser Maria vai com as outras, sabe? Se tu só ficar seguindo no mesmo caminho que todo mundo segue, tu nunca vai ter um pensamento próprio. Mas eu discordo, porque
muitas pessoas diferentes podem ler o mesmo livro e ter interpretações diferentes daquele mesmo livro. Inclusive, não precisa nem ser pessoas diferentes, né? Eu posso ler um livro hoje, achar ele incrível, e daqui 5, 10 anos eu releio o mesmo livro, a mesma pessoa, e eu detesto ele. Porque por mais que o livro seja o mesmo, tu vai ser uma pessoa diferente, tu vai ter passado por coisas diferentes e tu vai pegar elementos diferentes ali daquele livro, do que tu achou interessante, o que tu achou problemático, tu vai criticar alguns pontos e, nossa, encontrar muito sentido e significado em outros elementos ali do livro. E eu também acho que essa frase é meio snob, assim, porque parece que ela critica as pessoas que leem livros muito populares como se fosse tipo assim, tu só lê as coisinhas populares, tu não é intelectual e diferente, tu nunca vai ter um pensamento próprio, sendo que, concorda comigo que muitos dos maiores intelectuais desse mundo já leram livros que todo mundo já leu também. Não é à toa que os clássicos são tão populares, né? Um monte de gente já leu eles. Então, se tu for ler coisas que as outras pessoas não leram, tu não vai ler nenhum clássico, né? Porque aí tu vai ser Maria vai com as outras. A próxima frase que eu quero compartilhar é do Theodore Roosevelt, que ele foi um presidente dos Estados Unidos. Não sei se ele foi bom ou ruim, não sei. A única coisa que eu sei é que ele gostava muito de ler. Inclusive, as pessoas falavam que ele lia um livro todos os dias antes do café da manhã. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Não sei como que ele conseguia fazer isso. Talvez ele lia livros, assim, de 50 páginas, porque não é possível. Ou ele tomava café da manhã 2 da tarde, já não sei. Mas a questão é que, como ele lia muito, ele também incentivava as pessoas a ler e tal, e ele criou uma série de regrinhas pra leitura. E eu acho muito interessante essas regrinhas dele, porque quando a gente pensa em uma regra pra leitura, parece que tu se coloca numa caixinha, né? Não, a regra é a seguinte, tu não pode desviar da regra. Só que no caso das regras desse cara, elas são mais como se fosse uma forma de te libertar pra tu poder ler coisas diferentes. Eu vou te explicar, vou ler a frase dele aqui. Tem várias, tá? Mas essa daqui é a que eu acho mais interessante. Um livro tem que ser interessante para um leitor específico em um momento específico. Pra mim, essa frase é muito a contrapartida daquela ideia de que, tipo assim, esse é um livro que todo mundo deveria ler, que todo mundo vai amar, que todo mundo gosta, um livro que serve pra todo mundo. Na minha opinião, não existe isso. Existe um livro certo pra pessoa certa no momento certo. Tem livros que tu vai ler em um momento da tua vida e aquele livro não faz o menor sentido. Tu vai odiar ele, tu não vai entender a história, tu não vai pegar a mensagem que todo mundo acha tão interessante, e daí talvez tu releia esse mesmo livro no futuro e tu acha aquilo incrível e aquilo realmente muda a tua vida. Eu sempre acho que existe um livro certo pra todo mundo, mas não é um livro que vai funcionar pra todas as pessoas desse mundo, porque tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Tu acha que todo mundo vai concordar que um livro é bom? Não vão. E eu gosto muito dessa frase também, porque a palavra que ele usa é a palavra interessante. Não que o livro é bom, ou que o livro é, sei lá, bem escrito, com personagens, não. É que o livro é interessante. Tu tá com interesse de ler aquilo nesse momento da tua vida. Porque isso significa que o livro certo pra ti nesse momento da tua vida pode ser um livro que, tecnicamente, é ruim. Pode ser um livro que é meio mal escrito, que os personagens não são lá bem desenvolvidos e tal, mas é que é exatamente aquilo que tu precisa nesse momento. Que é o motivo que eu defendo tanto os livros que são mais pra tu desligar o cérebro. E é tipo, é só um entretenimento bobo, mas ele é muito legal e é exatamente aquilo que tu precisa nesse momento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do artigo que tem várias dessas regrinhas desse Theodore Roosevelt, o Theo. Esse artigo vai estar em inglês, mas eu vou deixar embaixo também o vídeo onde eu te mostro como que tu consegue traduzir qualquer site, artigo da internet com só 2 cliques no celular, no computador, qualquer idioma que tiver, tu consegue traduzir as mensagens do Theo. A quinta frase é da autora R.F. Kuang, que é a autora da Guerra da Papoula, Babel e esse livro, A Impostora. E a frase é: a leitura deve ser uma experiência agradável, não uma tarefa árdua. Na minha opinião, isso complementa muito a ideia do Theo ali, né? Porque não é legal tu ler um livro por obrigação, ou pra cumprir meta, ou porque tu sente que tem que ler aquele livro, porque, sei lá, como é que eu sou leitora e eu nunca li Harry Potter? Um livro tem que ser uma coisa agradável, a leitura, né, que tem que ser uma coisa agradável. Claro, tem momentos da nossa vida em que a gente vai ser obrigado a ler alguma coisa, tu não vai querer e tu vai ter que ler mesmo assim, e é isso. Mas na minha opinião, esse não é o foco da literatura. O foco da literatura é ser uma coisa que serve pra te entreter, pra te relaxar, pra tu explorar ideias diferentes, pra tu, sei lá, se divertir mesmo. E a gente vê muita gente na internet fazendo essas comparações negativas, né? De, quem lê mais ou quem lê menos, quem lê os livros mais inteligentes, ou, o meu livro é mais traumatizante, esse livro aqui é chocante, tu nunca leu um livro assim, ou esse livro é sexy. Que diferença faz? Tu gostou de ler esse negócio ou não?
Por isso que eu concordo demais com essa frase da R.F. Kuang, que os livros foram feitos pra serem uma coisa agradável. É um hobby, é um divertimento, ou é pra tu aprender, mas de forma leve, porque também, convenhamos que tem uns livros técnicos aí que vão te ensinar coisas de um jeito mais maçante possível. É pra ser algo prazeroso, não uma tarefa chata e obrigatória. E essa próxima frase agora, ela é atribuída ao René Descartes, só que eu não tenho certeza se foi ele que falou isso, porque eu não tenho certeza se é aquele tipo de frase que aparece na internet, e daí bota um nome de uma pessoa qualquer embaixo só pra tipo, tem um autor aqui. Se não for, me avisa aqui embaixo nos comentários. Mas de qualquer forma, eu concordo com a ideia da frase, que é a seguinte: a leitura de bons livros é como uma conversa com as melhores pessoas dos séculos passados. E eu sou uma pessoa que amo analogias, então eu adoro essa frase porque ela realmente, faz todo sentido pra mim. Eu também vejo livros como se fossem uma conversa com outras pessoas. Primeiro porque, pra mim, eu gosto muito de anotar livros. Então, eu leio ali o que o autor falou e eu escrevo meu comentário. Eu boto a minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, o que eu acho. Enfim, não é a conversa mais dinâmica do mundo, né? Tá mais pra um monólogo. Eu respondendo um textão no WhatsApp porque o autor falou. Mas é melhor do que não ter opção nenhuma. Porque com livros, eu tenho acesso ao que pessoas que viveram 200, 300, 500 anos atrás pensavam, e que hoje eu nunca teria acesso a essas pessoas. Primeiro que elas já estão mortas, né? Mas talvez porque, que nem esse René Descartes morou lá na Europa, eu lá vou conversar com esse homem, não. Então os livros trazem essa facilidade da gente ter conversas, diálogos e ter acesso a ideias de outras pessoas que a gente nunca teria acesso. E eu, inclusive, como eu gosto de anotar livros, essa conversa acaba sendo entre mim, entre o autor e entre a Júlia do passado, porque daí eu leio as anotações que eu fiz e daí eu respondo minhas anotações e, enfim, entendeu, né? Coisa de doido, mas é uma conversa. Agora uma frase de um autor brasileiro, do Olavo Bilac. Os livros não matam a fome, não suprimem a miséria, não acabam com as desigualdades e com as injustiças do mundo, mas consolam as almas e as fazem sonhar. E eu poderia fazer uma dissertação sobre essa frase, porque é óbvio que se tu for pensar de forma objetiva, a arte não serve pra nada. Não vai matar tua fome, tu não vai ter onde morar, tu não vai conseguir se manter saudável e sobreviver, nem nada do tipo. Só que a arte é o que faz com que essa tua sobrevivência tenha sentido e não seja um saco, né? Porque convenhamos que se tu só viver pra trabalhar, comer, dormir e praticar exercício físico, tu vai estar vivendo meio que como um robô ali, não tem graça nenhuma. E é óbvio também que uma pessoa só vai conseguir apreciar a arte e ter acesso a essas coisas que acalmam a nossa alma se tu já tiver onde morar e o que comer e como sobreviver. Porque a arte, ela é uma necessidade mais complexa do ser humano, não é como essas necessidades básicas que a gente tem. Mas quando essas necessidades básicas são supridas, entra a necessidade do ser humano de conseguir outras coisas, de ser criativo, de entrar em contato com outras pessoas, explorar o mundo e descobrir coisas novas e tecnologias e tal, e inclusive a arte. Porque como o Olavo Bilac fala, é uma oportunidade que tu tem pra sonhar e pra meio que ter esperança de um mundo melhor, porque senão tu vai só continuar ali rodando no teu mesmo ciclo de 24 horas no relógio, sem evoluir, sem seguir pra lugares melhores, porque tu nem para pra pensar que isso é uma possibilidade na tua vida. Fora que a arte também serve pra distrair a gente um pouco das desgraças da humanidade, da fome no mundo e da guerra e não sei o que, né? Então tem esse lado também. Uma frase agora que complementa essa ideia do Olavo Bilac, que não é necessariamente sobre livros, mas que eu vou puxar e usar especificamente pra literatura, é uma frase da Taylor Swift que ela falou numa entrevista. Eu vou colocar aqui o videozinho dela falando na entrevista. I don't think you should ever have to apologize for your excitement. Just because something's cliche doesn't mean that it's not something that's awesome. The worst kind of person is someone who makes someone feel bad, dumb, or stupid for like being excited about something. E eu sou muito fã da Taylor Swift. Muito, desde pequena. E desde pequena, eu ouvia que, música da Taylor Swift é boba, não tem graça, tem coisa muito mais interessante pra se ouvir por aí. E nem só sobre música dela, né, mas de livros também. Desde pequena eu também gosto de ler. E também ouço, né, tipo assim, nossa, a Júlia gosta de ler, o que tu lê? E daí quando eu falo, que são livros sobre dragões na Idade Média, dá pra perceber o tico e o teco na cabeça da pessoa pensando assim, é isso? Eu achei que ela era inteligente. Eu achei que se ela falou que gosta de música, ela gostava de Mozart. E essa frase da Taylor eu acho muito interessante pra qualquer uma dessas coisas que a gente gosta de arte, né? Parecido com o que o Olavo Bilac lá falou. Pra que tu vai julgar uma pessoa e criticar ela por ela tá empolgada falando sobre algo que ela gosta? Tipo, sério, tem coisa mais linda de se ver do que uma pessoa empolgada falando sobre algo que ela gosta? A Moto concorda comigo. Quando as pessoas têm
felicidade, empolgação pra falar sobre uma coisa que elas gostam, uma coisa que é entretenimento pra elas e que elas têm uma paixão por aquilo, dá até um brilho na cara da pessoa. E eu não consigo entender por que ficar fazendo esses bullying e criticando e rindo da cara das pessoas por elas gostarem de algo de forma inocente, algo que não afeta ninguém. Eu acho muito triste quando as pessoas fazem outras pessoas se sentirem mal ou ridicularizadas porque elas gostam de uma música, ou de um livro, ou de um filme. Mas pra finalizar esse vídeo com uma perspectiva um pouco mais positiva, eu vou ler a última frase, que ela é muito linda, me dá arrepio cada vez que eu leio ela. Ela é do James Baldwin. Você acha que sua dor e seu desgosto não têm precedentes na história do mundo, mas depois você lê. Foram os livros que me ensinaram que as coisas que mais me atormentavam eram as mesmas que me conectavam com todas as pessoas que estavam ou que alguma vez tinham estado vivas. Ai, eu amo essa frase. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu amo quando eu tô lendo um livro e parece que o autor conseguiu colocar em palavras uma coisa que eu sinto ou que eu senti a vida inteira, mas que eu nunca consegui expressar. E pra mim é muito isso que fala essa frase do James Baldwin. Quando tu sente que tu tá sozinho no mundo, tu sente que ninguém te entende, que tu tá, sabe, aquela alma assim perdida, flutuando no meio do nada, e que daí, pá, vem um livro e fala tipo assim: eu te entendo, meu filho. Eu também já passei por isso. E eu sobrevivi, porque eu tô aqui agora ó, escrevendo uma história sobre esse negócio que tu também tá passando. Então tu também vai sobreviver. Sério, pra mim é um alívio tão grande. Me acalma quando eu vejo isso nos livros. E primeiro que me dá um negócio assim, tipo, alguém me entende. E depois eu me acalmo. Talvez essa frase aqui não signifique nada pra outras pessoas além de mim. Não sei, não importa também. Pra mim, ela é incrível, é maravilhosa. E ela me toca aqui no coraçãozinho e me faz sentir que eu não tô sozinha nesse mundo. Sinceramente, eu acho que muitas dessas frases servem não só pra livros, mas pra qualquer outro tipo de arte, pra mostrar a importância disso e pra meio que resumir o sentimento que nós, pessoas que gostamos dessas coisas, sentem quando a gente tá em contato com essas artes. Então me conta aqui nos comentários se alguma dessas frases fez sentido pra ti, se tu se identifica com elas também, se elas também te definem como uma pessoa que gosta de ler livros. Porque pra mim foi muito gostosinho pesquisar essas frases, me dava um quentinho no coração, sempre que eu via uma e eu ficava assim, ai, eu concordo, sim, é muito bem, é muito desse jeito. Mas então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, não se esquece de curtir ele, espero que alguma dessas frases tenha te inspirado a ter uma vontadezinha de ler um pouquinho mais. Se tu for novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui também, eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura, e essas coisas que a gente ama nesse universo. Então, se tu também gosta de conversar sobre isso, tu vai ser muito bem-vindo por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.